Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Mais um empate do Sport, né? O quarto empate do Sport em 7 jogos pela primeira fase do Campeonato Pernambucano. O Sport ficou no 1-1 contra o Salgueiro jogando no Cornélio de Barros. E detalhe, torcedor, o Sport em mais uma noite, né, de falta de criatividade, um Sport que abafou a equipe do Salgueiro, foi a única alternativa utilizada pelo time de César Lucena, né, buscar jogadas pelos lados, trocar passes, né, para tentar pressionar de uma certa forma a equipe do Salgueiro. O Sport não fez um primeiro tempo ruim, né, dentro daquilo que a equipe vinha produzindo ao longo das últimas partidas, mas é sempre bom salientar que alguns atletas do Sport, eles não merecem a titularidade, né? A gente precisa discutir a titularidade do volante Ronaldo, do garoto da base Ítalo, né? São peças questionáveis e também jogadores que saem do banco de reservas, que são jogadores que não contribuem para o crescimento do conjunto, não fluem o jogo e o Sport acaba perdendo bastante, mesmo com essas modificações que são feitas. Nítido que o Sport tomou muitas bolas nas costas no lado direito de defesa com o Everton. Everton hoje não fez uma boa partida, o Jaderson também caindo pela direita, foi um lado direito com problemas, não à toa o Salgueiro utilizou essa faixa de campo para ser mais perigoso ao longo da partida. E o gol do Salgueiro saiu naquele lado de campo. E eu nem atribuo ao lado de campo, e sim da forma como esse gol saiu, por vários erros. Foram erros sucessivos de atletas do Sport. Ficaram na jogada Everton, Ronaldo e Ítalo. O Robinho passou por 3. Robinho entrou na vaga do Pedro Maicon, né? Entrou no mesmo setor. Passou por 3 jogadores. Ronaldo escolhendo o lado na marcação. O Ítalo totalmente perdido e o Everton, como a gente já citou, também perdido desde os primeiros avanços ainda com Pedro Maicon em campo. E aí o Robinho finaliza sem tanta força. O Maílson, né, uma infelicidade enorme, acaba aceitando. Né? Não dá mais para o Sport, né, aceitar esses gols do Maílson. Tem crédito, salvou o Sport contra o Ceará, salvou o Sport contra o Bahia, mas em alguns momentos a saída de bola de Maílson e também algumas das finalizações que são defensáveis para o arqueiro do Sport, elas se tornam difíceis e o Sport acaba sofrendo com isso ao longo dos jogos. Então é algo que precisa ser corrigido, porque em jogos grandes ele tem feito boas atuações, mas num jogo de um nível mais baixo tecnicamente ele tem aí sofrido bastante. A gente viu isso aí já em outras ocasiões e hoje foi mais um exemplo. Salgueiro venceu o primeiro tempo sem tanto ímpeto ofensivo assim. Finalizou mais, mas as principais finalizações com mais perigo foram do Sport. A gente percebe que mesmo em meio aí a esses jogadores que foram citados há pouco, que não merecem essa titularidade, existem 2 nomes que vão se firmando, vão ganhando minutos importantes e a confiança do torcedor rubro-negro, Luciano Juba e Rodrigão. Para mim, esses 2 nomes no ataque, eles vão de uma certa forma carimbando os nomes, né, nessa equipe principal. E a gente volta a falar sobre o segundo tempo, porque a única peça que entra bem, não apenas pelo arremate que originou o gol de empate do Sport, mas é o único que o torcedor ainda tem a curiosidade de vê-lo em campo por mais de minutos, porque o torcedor já viu o Raiva Negas, o torcedor pediu Paulinho, ele acabou entrando com o colombiano mais uma vez, que esse não rende absolutamente nada para o Sport. É nulo, é um jogador que não soma em momento algum. Entrou o Denner, até que não entrou tão ruim, sofrendo faltas, né, tentando ser participativo. Pedro Henrique Martins, assim como o Ítalo, talvez não sejam maus jogadores, mas ainda verdes, né? A gente percebe que são atletas que, né, quando entram, não entram bem. Mesmo com a titularidade, Ítalo não faz boas partidas. O Pedro Henrique Martins também é outro volante, né? Entra no segundo tempo também sem aquela mesma rotação da equipe que já está em campo, óbvio, mas não entra no jogo, não entra no clima, demora para
esquentar dentro da partida. E também o Parraguês nem entrou hoje, né? O Búfalo nem entrou porque o César já viu que é difícil, né? Com esse atacante chileno, talvez seja por uma forma de adaptação, mas tecnicamente também não mostrou absolutamente nada. O Sport sentiu, né, com a ausência de Rodrigão por alguns minutos. Depois o Rodrigão entrou no sacrifício na equipe. Então falta aquela peça que articule, que chama responsabilidade, porque com esse jogador, principalmente no meio, o Sport tem a ganhar. A zaga, a gente ainda percebe que é uma zaga que vai precisar de um condicionamento físico melhor, né? Um Sport que tem 2 jogadores que fizeram uma grande Série A na temporada passada, mas que ainda estão adquirindo aquele ritmo de partidas, mas são os titulares do Sport hoje. Lucas Hernandes está garantindo essa vaga na esquerda, ao meu ver, bem mais seguro do que o Sander, né? E é um jogador, né, que se apresenta melhor, principalmente no aspecto ofensivo, né? Fecha um lado esquerdo bom ali com o Luciano Juba, ao meu ver, diferentemente do Sander, que deixa muitas lacunas e ainda tem essa questão das faltas, dos cartões, né, de entradas, né, espalhafatosas do Sander em alguns momentos. Então, Lucas Hernandes correndo aí por essa titularidade. E o Sport empatou mais um jogo porque é aquilo, né? A gente vê que é ainda uma equipe que faltam peças que venham para assumir essa titularidade. A diretoria já se pronunciou dizendo que não vai contratar jogadores sem um técnico e que acha que tem um time forte. Eu discordo dessa opinião, né, do Yuri Romão, presidente do clube, de que o Sport tem um elenco forte. Não tem. O Sport vai precisar reforçar bastante se quiser fazer uma Série B digna. Nem falo em acesso, é ter dignidade na competição nacional. Mas para começo de ano, a princípio, uma escalação aceitável, né? Eu falo como aceitável. Não é aquele Sport ainda ideal, mas aceitável dentro das circunstâncias financeiras do clube também, dificuldades que o Sport vem passando, até mesmo para um acerto com um novo treinador. Então, mais um empate para a conta. O torcedor que foi com aquela expectativa de vitória hoje, acredito que seja o torcedor mais fanático do clube, porque nesse caso a gente sabia que seria um jogo difícil, de um Salgueiro, né, que vem aí também fazendo bons jogos. Contou hoje, né, com as falhas do Sport para sair com esse empate. O Sport, se tivesse um pouquinho mais de ajuste, um pouquinho mais de jogadores com uma técnica um pouquinho mais apurada, talvez tivesse saído com um resultado mais agradável do sertão pernambucano. Quero a opinião do torcedor do Sport? Comentem à vontade, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!